o apresentador do Jornal da Globo, William Vac, vai permanecer afastado do programa até que se esclareça o caso do comentário racista feito por ele. As imagens é de um vídeo de bastidor. Ao lado de um convidado, William Vac critica um carro que passa buzinando na rua. Ele disse que o barulho é coisa de, abre aspas, preto, fecha aspas. É sobre este comentário do William Vac que a gente conversa agora com o coordenador do curso de Comunicação Social da UBRA, professor Davidson Campos, e a advogada Luana Pereira. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada. Boa noite. Bom, nessa última quarta-feira, então, o vídeo viralizou, né? E ele usa a expressão é preto, abre aspas, é preto, é coisa de preto, fecha aspas. A Rede Globo, então, afastou o apresentador das funções para apurar o caso. O que representa essa indignação nas redes sociais? É um recado de que a sociedade não tolera mais isso on e em off, né? Porque o vídeo mostra uma relação que, teoricamente, ele estaria conversando com a pessoa em off. E alguns que defenderam, acreditem, existem pessoas que defendem, dizem, mas na sua casa você não comenta uma coisa em off, comenta com uma pessoa mais próxima, enfim. Em off, né, no ar ou não no ar, não há mais espaço para isso na sociedade, e essa mobilização nas redes sociais mostra isso, Luana? Pois então, eu acho que, exatamente como tu falaste, não é aceitável nem on nem off. Uhum. Acho que essa repercussão e essa indignação também é uma conquista das pessoas negras, do movimento negro, que tem aí uma história de luta para que se reconheça o racismo como um fenômeno social que deve terminar, né? Que deve ser combatido. Então, é claro que tem várias questões imbricadas nessa discussão, assim, mas quando eu vejo uma reação grande contra uma situação de racismo, há um tempo eu fico bastante agradecida por aqueles que vieram antes e que fizeram a luta antirracista e que conseguiram mudar de alguma maneira a cultura para que isso seja algo relevante. E, de outro lado, também eu me questiono sobre até que ponto essas manifestações antirracistas elas são coerentes, né, com o que as pessoas fazem no dia a dia. Eu acho que isso também cabe uma reflexão de se pensar... quando existe uma pesquisa que foi feita por uma antropóloga, não vou saber citar as fontes, mas que perguntados quantas pessoas achavam que existia racismo, 99% das pessoas falaram, eu acho que existe racismo. E perguntado se você se acha racista, 99% respondeu que não. Então, ninguém vive numa ilha de racismo e apontar o outro é muito mais fácil. Então, eu acho que a reflexão que deve ficar é em que ponto eu sou racista? Se eu vivo numa sociedade que é racista, provavelmente de alguma forma me beneficio disso, se eu sou uma pessoa não negra. Então, acho que isso é a reflexão que fica, uma reflexão do quanto a gente carrega racismo nas nossas ações do dia a dia. Professor, vou acrescentar nessa perspectiva do quanto a pessoa se enxerga ou não racista, a questão do discurso naturalizado que a gente vê em certos momentos. Já tivemos essa discussão também no âmbito do discurso machista, em que até mesmo mulheres reproduzem enunciados desse discurso, e a gente entra na questão do humor, da piada. Algumas pessoas fazem alguns comentários e colocam num determinado contexto ou espaço e de que aquilo foi uma anedota, era apenas uma brincadeira. Nesse aspecto, professor. Dizer, em primeiro lugar, que isso mostra, né, como as relações se estabelecem em âmbito privado. Muitas vezes a gente tem a impressão, principalmente nos últimos tempos, que os preconceitos têm aumentado de alguma maneira, e a gente pode dizer que aumentou a visibilidade, né, porque eles sempre estiveram no mesmo lugar, e a gente pode falar diferentes exemplos estruturais, né, ou falar exemplos do cotidiano, como esse que a gente viu, né, uma naturalização de uma referência negativa, né, associado à marca de pele, né, que é a característica do racismo no Brasil, um racismo de marca, e mais do que isso, né, um discurso que tenta proteger aquele que foi desvelado, né, porque nas relações privadas isso é normal, né, as pessoas atuam dessa forma em relação aos negros, e isso é bem sabido, é bem estudado, é bem conhecido.
O que está acontecendo agora é a possibilidade de visibilização disso, né? Então, por um lado, a gente tem uma coisa positiva, né, que é nada mais se faz no âmbito privado, e algumas pessoas não entenderam ainda as lógicas que regem o nosso tempo, mas, por outro lado, a gente consegue, e isso é positivo, né, que o debate seja colocado na sociedade, né? E a repercussão é bastante interessante para a gente ver que muitos grupos, e principalmente os grupos que estão no poder, e esse poder não é de hoje, né, naturalizam, normalizam esse tipo de relação e saem em defesa, né, do agressor. Isso é o que a gente tem chamado e tem debatido e tem discutido desde há muito de uma das estratégias, né, da branquidade, da branquitude, né, que é silenciar a sua condição de branco, né, e, por outro lado, também desconstituir qualquer denúncia de racismo que se faça. Então, é um evento bastante importante, assim, é exemplar, mas, ao mesmo tempo, é importante a gente saber que não é isolado. Mesmo as pessoas que protestaram, ou mesmo muitas das pessoas que protestaram no caso do William Vac, nas suas relações privadas, tem que estar atento, porque é o normal reproduzir esse tipo de coisa. A gente tem que se desnormalizar, a gente tem que olhar criticamente para as relações sociais para que a gente possa avançar como sociedade. Você pode participar do nosso debate aqui pelo WhatsApp 99588-2374, 99588-2374, está na tela. Você pode mandar a sua participação pelo WhatsApp. Agora eu vou precisar da ajuda da Luana, na posição de advogada. O vídeo foi gravado em novembro de 2016, durante a cobertura das eleições americanas, para as eleições presidenciais americanas. Mesmo assim, William Vac ainda pode responder pelo crime de racismo? Então, eu acho que é uma questão complexa, assim, quando vocês me convidaram para participar, eu fiquei pesquisando também. Não sou uma criminalista, mas eu milito nessa área e trabalho com injúria racial, enfim. A meu ver, o Ministério Público pode sim denunciar ele pelo crime de racismo. Inclusive, no caminho, eu vi que a Frente Favela Brasil vai apresentar vai provocar o Ministério Público para que ele denuncie, porque é um crime que a gente chama de ação penal pública incondicionada, ou seja, é o Ministério Público que tem que ter a frente nessa denúncia. E eu acredito que sim, que ele cometeu um crime de racismo, né, que é diferente da injúria racial, que seria direcionada a alguém, direcionada à honra de alguém. Ele, de outra maneira, ele está se direcionando a uma raça, ele está discriminando toda uma coletividade, né, dizendo que isso é coisa de preto, de uma maneira depreciativa. Eu acho que sim, que é um crime de racismo. Eu acho que o Ministério Público deve atuar nesse caso, e a gente tem poucas condenações de crime de racismo, né? Em grande maioria, as condenações acabam sendo por injúria racial, acaba se tipificando como injúria racial. Mas eu acho que tem uma questão no crime de racismo que ele é feito ele é colocado também como um não, né? Não ao racismo, sim, não a essa discriminação de raça em relação a uma coletividade. E a injúria racial, ela traz para o âmbito privado. Ela traz para o âmbito de, não, isso aqui é uma questão de crime de honra e é só uma injúria qualificada. Então, acho que existe uma importância aí de se reconhecer o crime de racismo nesse caso, assim. Bom, antes da gente passar, a gente tem muitas perguntas, os telespectadores estão mandando pelo 99588-2374, nosso WhatsApp. O professor agora, no raciocínio das empresas de comunicação, né? Qual a responsabilidade dessas empresas em, de certa forma, se omitirem? Porque a gente vê nas imagens que existem outros profissionais e as informações dão conta que foram profissionais da Globo que vieram agora colocar o vídeo nas redes.
a gente sabe que tinha muita gente da Globo e a gente sabe que dentro das empresas, nem que seja a rádio corredor, como popularmente a gente conhece no meio, se espalham as notícias. Então, de certa forma, dá para imaginar que profissionais da Rede Globo sabiam disso. Exatamente. Eu já li diversos textos sobre isso. Só dizer, voltando um pouco quanto à questão jurídica, assim, que não é a minha área efetivamente, né? Mas, assim, eu não tenho muita esperança porque as decisões estão indo no sentido contrário. Né? A gente já viu o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, né, dando uma declaração de que todo mundo pode errar e foi um erro. Então, assim, é bastante complicado, é bastante complexo, porque o judiciário também atua a partir dessa ideia de normalização. A gente não tem muito tempo, eu poderia contar um caso comigo, por exemplo, que fui barrado no banco, acionei a Brigada Militar e mesmo assim não fui permitido entrar na agência, então não era uma questão de segurança. E na sentença o juiz disse que não é porque eu era negro que eu não deveria me submeter às regras de segurança do banco, quando na verdade eu estava tentando me submeter e não foi autorizado pelo judiciário. Então, infelizmente, eu tenho pouca assim, otimismo num caso jurídico. Eu acho que a questão, a repercussão popular é o grande ganho que nós temos nesse caso específico. Quanto às empresas, eu já li vários textos, como eu dizia, de pessoas próximas ou ex-funcionários da Globo, dizendo que lá todo mundo sabia que era racista. Mas uma empresa cujo diretor de conteúdo tem um livro que diz que não somos racistas, mas ao mesmo tempo que produz novelas ambientadas na Bahia e em que praticamente 100% do elenco é branco, a gente vê como atua o imaginário e as relações sociais dentro dessa empresa. Claro que se a gente pensar no jornalismo hoje, assim, em termos visuais, a gente vê uma diversidade realmente mostrada, né? Mas de alguma maneira é uma diversidade que busca atender uma demanda do social, né? Porque as empresas de alguma maneira estão interessadas no público, estão interessadas em audiência e estão interessadas na questão do capital mesmo, né? Então, com a demanda e com a pressão social, essa diversidade aparece. Mas isso não quer dizer que nas suas estruturas não se mantenham essas relações preconceituosas. E não é o primeiro caso, né? Há pouco tempo a gente teve um caso de repercussão do ator José Maia, né? Que abusava reconhecidamente, né, de várias colegas, né, atrizes e não atrizes da Rede Globo. Era um caso conhecido pela empresa e nada havia sido feito até que isso foi visibilizado. Eu acho que a grande coisa que fica, ou a grande mensagem que fica, é assim, nós estamos de olho, né? Infelizmente, né, eu tenho pensado sobre isso, a gente vive um tempo da espiral de silêncio ao contrário, né? Antes, as pessoas que tinham alguma opinião mais contundente, né, para não ser apontadas como diferentes, preferiam silenciar e seguir, digamos assim, a fala, o discurso da maioria, né? Hoje as pessoas perderam um pouco de vergonha, a gente tem observado no campo político, mas se reflete no campo social, né? As pessoas cada vez mais manifestam racismo, machismo, homofobia, né? Todos os tipos de preconceito assim, têm sido manifestados, mas mesmo assim, né, nós que de alguma maneira a gente está há bastante tempo chamando atenção para esses diferentes preconceitos, apesar de muitas vezes não sermos ouvidos, né, a gente assim, está pronto para fazer pelo menos essas estratégias de visibilidade e de visibilização. Pode ser pelos canais tradicionais ou pelas redes sociais, como nesse caso, que tem se mostrado bastante eficaz também. Bom, vamos para a tela. O Ronaldo, aí está, Ronaldo Ferreira, acadêmico de Ciências Sociais da UBRA, nosso colega lá de Gravataí. Boa noite, senhor e senhora. Este caso em específico seria enquadrado como racismo ou injúria racial? Qual seria a penalidade nesses casos para esse apresentador? Um pouquinho tu falaste, né, Luana, sobre a diferença e a questão da penalização. É diferente? Sobre o que o Davidson falou, né, sobre a questão de se vai ser condenado ou não, de fato, a gente tem uma característica corporativista, uma representatividade de negros dentro do judiciário bastante pequena, enfim, manifestações sobre os casos, né, de ministros do STF já abonando essa conduta, né,
E, de fato, é difícil, mas eu acho também que passa aí por uma questão que não é só jurídica, né? Que eu também, como militante, também me retiro dessa posição de advogada, que é exatamente a posição de discussão e de criação de fato político e dessa pressão para que isso não passe impune, ao menos como fato político. Assim. Com relação à diferença entre racismo e injúria racial, as penas são a mesma, é de 1 a 3 anos, e multa. A diferença é que o crime de racismo ele é imprescritível, inafianciável. Então, enfim, em caso de prisão em flagrante, não vai poder relaxar a prisão por fiança. De outro lado, o crime de injúria racial, como eu falei, ele tem esse caráter mais privado, que eu acho que, em termos de responsabilização, né, não de culpabilização, mas de responsabilização do que uma outra pessoa fez, ele perde, porque acaba trazendo isso para o âmbito privado, e é um movimento justamente contrário do movimento de mulheres, do movimento negro, dizer isso aqui não é uma questão privada, isso é uma questão pública, isso é um problema público. Sim. Né? Então, seria mais ou menos isso, né? Embora seja mais comum que se condene por injúria racial, que seria, no caso, eu olhar para uma pessoa e dizer, você é um macaco, você é preto, por isso que você é uma pessoa ruim. Né? Bom, vamos para a tela aqui, o Leandro de Canoas. Boa tarde, sou antirracismo, tenho amor profundo por meus sobrinhos que são afrodescendentes, mas o que fazer quando se sofre racismo inverso em ambiente de trabalho? Nunca isso vai acontecer, Leandro, porque o racismo é quando estabelece barreiras simbólicas e físicas. Né? E pode até sofrer algum tipo de preconceito ou de discriminação, quer que seja, mas não racismo. Provavelmente, pela manifestação dele, é branco, né? E se ele chegar hoje, ou por exemplo, né, se ele estivesse aqui conosco e descesse aqui, talvez eu fosse interceptado pela segurança e ele passaria desapercebido aqui ou em qualquer outro lugar da sociedade, seja numa vaga de emprego, seja em qualquer outro âmbito que a gente possa pensar. Então, essa ideia de racismo inverso é uma discussão um pouco ultrapassada, sabe? Eu nem acho que não é mais necessário falar sobre isso, porque a gente sabe que na sociedade existe um grupo que é dito normal, né? Tanto é que ele diz, sou antirracismo e amo os meus sobrinhos afrodescendentes, quer dizer, ele precisou qualificar os sobrinhos, né? Mas ao mesmo tempo ele não se coloca como branco e fala sobre o racismo inverso. Então, nessa condição de normalidade do branco, a ideia de racismo inverso simplesmente não existe. Então, não tem como responder isso. Mais alguma, Guilherme, por gentileza? A gente tem algumas questões, algumas opiniões foram colocadas na tela enquanto a gente conversava. Para encerrar, se a gente fosse pensar assim, desigualdade entre negros e brancos, a gente já falou sobre as questões dentro do mercado de trabalho, dentro da universidade, na própria mídia, como o professor lembrou, na questão da representação mesmo. Como esse cenário que a gente está vivendo, ele pode, na opinião de vocês, reforçar a importância das políticas públicas que a gente tem, como, por exemplo, a política de cotas. Ele pode estabelecer um debate que venha a causar mais turbulência nesse aspecto. Como é que vocês enxergam? É o famoso copo meio cheio ou meio vazio? A gente vê um avanço ou a gente pode agora imaginar até mesmo retrocessos? Eu queria só, antes de responder o que tu falasse, acho que se a gente tiver um pouquinho mais de tempo, só para falar sobre a questão de cometer erros, né, que o ministro falou, de que todo mundo comete erros. E sim, todo mundo comete erros, né, assim como as pessoas que roubam, cometem crimes patrimoniais de pequeno porte, ou seja, roubam um pão, que é o mais clássico do roubou porque estava com fome. Bom, ele cometeu um erro, mas ele vai ser responsabilizado pelo erro que ele cometeu. Da mesma maneira, não tem por que um jornalista não ser responsabilizado pelo erro que ele cometeu, né? Isso não é falar em culpa, isso não é falar em execrar ninguém, isso é falar em Estado de Direito e é falar em responsabilidade para os erros que tu comete. Se enquadra em crime, você vai ter que responder. Uma segunda coisa sobre a pergunta do racismo reverso, eu acho que existe também, nessa linha da responsabilidade, existe uma diferença entre culpa e responsabilidade. Eu acho que a gente se construiu uma narrativa no Brasil que é um horror a se admitir racista. E eu acho que isso pede um debate saudável. Então, eu tenho vários exemplos de vezes que eu tentei debater, dizendo, olha, você está sendo racista, e fui ameaçada de ser processada por calúnia, que é quando tu imputa crime a alguém. Então, a gente tem quase nenhuma condenação por racismo, mas eu já fui ameaçada de ser processada por calúnia, porque eu estaria imputando um crime àquela pessoa, né? Sendo que isso não era verdade. Eu estava tentando discutir, isso interdita o debate. Sim. Então, assim, quando a gente fala, bom, você está sendo racista,
E aí é importante falar que não tem como ser racista com brancos, porque a gente tem toda uma construção histórica, e acho que isso daí é uma segunda coisa que a gente precisa pensar. A gente tem uma história, né? A gente não fala de dados ruins para negros do nada. A gente fala de 300 anos de escravidão, 300 anos de exploração, de pessoas que eram juridicamente tratadas como coisas, então essa mesa e um negro era a mesma coisa. Nós estamos falando de pessoas que eram torturadas, que eram mortas, né? Que foram colocadas nas linhas de frente das guerras, que foram, enfim, alijadas de diversas maneiras da sociedade, que os brancos, por mais que tenham sofrido, por exemplo, com a imigração italiana, alemã, que também não vieram nas melhores condições do mundo, mas eles ainda eram gente. Sim. Né? Nós não éramos gente. E isso faz uma diferença quando você quer construir cidadania. Mesmo depois da abolição da escravatura, a gente ainda era uma segunda categoria. Nós não éramos cidadãos livres, nós éramos cidadãos libertos, com a marca de que um dia nós fomos escravizados. Então, eu acho que isso precisa ser discutido para a gente poder falar de racismo. A gente fala de um fenômeno social que tem história. Sim. Então, quando a gente fala de preconceito contra brancos, a gente não tem essa história. Então, fica um pouco mais difícil de falar isso como um fenômeno social. Sim. Talvez seja uma questão pessoal, de uma indisposição no trabalho. E gostar de negros também não tira o teu racismo de dentro de ti, digamos assim, né? São duas questões diferentes. O afeto é uma coisa e a questão de reprodução de um fenômeno social que é ok, que é normal, né? Mas a gente precisa pensar sobre isso e a gente precisa admitir isso para poder avançar no debate. Dito isso, eu acho que ainda falta muito, eu acho que é isso, é muito... Eu só estou na faculdade e meus colegas negros que estão na faculdade só estão porque pessoas antes de nós lutaram pela liberdade, lutaram por igualdade social, mas acho que tem um longo caminho e esse longo caminho passa por admitir que nós somos racistas. Vou pegar um trecho da tua resposta, a gente tem 1 minuto e meio, mas dá para imaginar, professor, que em cima dessa história e da condição histórica que a gente tem, especialmente no Brasil, o último país a abolir a escravatura, é que a gente realmente precisa reforçar muitas das políticas, não só as políticas em educação, mas outras políticas. Não, exatamente. O problema é que nos últimos tempos a gente vê que muitos dos direitos ou muitos avanços que haviam sido conquistados nas últimas décadas, né, por proposição e por pressão do movimento social negro, isso é importante dizer, desde que o Estado brasileiro reconheceu a existência do racismo, isso em 1998, ainda fruto da Marcha dos 300 anos de Zumbi, né, algumas conquistas, né, foram alcançadas nesse tempo e a gente vê aí junto com várias das políticas e avanços sociais que nós conquistamos no século, assim, né, estão sendo deixados para trás. Então, esse é um debate importante, é um debate interessante. Eu acho que assim como o Estado brasileiro, as instituições, né, a questão do racismo institucional, não deu tempo de falar, mas é uma questão importante, como os indivíduos, né, como atores sociais e como cidadãos, devem discutir sobre isso abertamente, porque esse resquício de desumanização, por exemplo, que a Luana referia, ele segue, né? Quando a gente ouve alguém ou alguns, né, referindo a expressão macaco, isso é um processo de desumanização, né? Porque o macaco nunca vai ser um humano. Né? Então, a gente vê que, discursivamente, que em termos das relações, né, esses elementos de desumanização, né, de negação do ato de racismo, eles permanecem. Isso sim impede, né, que a população negra tenha acesso às esferas de cidadania. E que o objetivo é esse. A gente está falando de uma discussão sobre humanismo, sobre humanidade. Não é uma questão dos negros. Isso é importante ser dito, né? Esse é um debate que tem que ser feito pela sociedade como um todo, se a gente quer efetivamente atingir a condição de, né, ou honrar a denominação de humanos. Eu acho que é um debate que a sociedade tem como fazer como todo, no âmbito privado, que a gente observou e que foi desvelado, né, que ganha uma dimensão social, exatamente por ser um fenômeno importante a ser debatido, né, e que está introjetado, é estrutural da nossa sociedade. A gente precisa repensar as relações, repensar
o Brasil para que a gente possa avançar. E as políticas são necessárias, mas infelizmente no Brasil muitas delas têm sido utilizadas como paliativos, né, que dão algum resultado e se tornam um fim quando deveriam ser meios de promoção. Bom, o debate também na esfera pública a gente está fazendo aqui, abrindo espaço e que a gente possa continuar esse debate. E obrigado por você aí, obrigado pela sua participação pelo WhatsApp também e acima de tudo, obrigado Luana, obrigado professor, sejam sempre bem-vindos. Obrigada.